Evangelho de Mateus, capítulo 17, versículo de número 5. E estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu, e da nuvem luminosa saiu uma voz que dizia: este é o meu filho amado, em quem me comprazo, escutai-o. Estava chegando a hora, estava muito próximo o momento em que o Senhor Jesus tinha que enfrentar a cruz. Estava chegando muito perto a hora. E Jesus subiu ao monte para orar, levou consigo Pedro, Tiago e João. E a Bíblia diz que quando Jesus estava orando no Monte das Oliveiras, a sua aparência se transfigurou, o seu rosto brilhava como o sol na sua força, as suas vestes se tornaram brancas, um branco resplandecente como uma lâmpada dessa. Você olha para essa lâmpada, você imagina as vestes de Jesus como ficou. E naquela hora, os discípulos que estavam ali e viram Jesus falando com Moisés e Elias, e Moisés e Elias falavam com Jesus a respeito da morte dele, do que ele ia ter que passar, do que ele ia ter que enfrentar. E ali, irmãos, quando os discípulos estavam ali, o apóstolo Pedro tomou a palavra. E quando eu leio esse texto, às vezes eu até acho interessante. Poxa vida, esse Pedro era realmente um camarada assim que entusiasmado, um camarada assim meio que jogado, meio que entrão, que Jesus estava conversando com Elias e Moisés a respeito da morte dele, e Pedro entrou no meio da conversa e tomou a palavra. Enquanto Pedro falava, a Bíblia diz que uma nuvem desceu no monte, cobriu eles, e aquela nuvem havia uma luz, havia uma luminosidade, e daquela luz daquela nuvem saiu uma voz, e daquela voz saiu uma palavra, e aquela palavra ela vinha de Deus, do Deus Santo, do Deus vivo, Deus eterno, Deus Criador, o Deus Todo-Poderoso, o Deus que criou todas as coisas, o Deus que tem todo o poder no céu e na terra, o Deus que levanta e que derruba, o Deus que dá vida e que mata, o Deus que condena e que salva, o Deus Santo, o Deus Eterno, Todo-Poderoso. A voz de Deus, a palavra de Deus saiu daquela nuvem, e Deus direcionou a palavra aos seus discípulos. E Deus disse para os seus discípulos assim: olha, este se referia a Jesus. Deus disse: este é o meu filho amado, em quem eu me comprazo. Escutem o que ele diz. Deus estava dizendo que ele se compraz em Jesus. Deus estava dizendo que a palavra comprazer, Deus estava dizendo o que naquele momento? Esse é o meu filho amado em quem me comprazo. Deus estava dizendo: ele faz o meu gosto, ele faz a minha vontade, ele me agrada, ele me dá alegria. Quando Deus diz: este é o meu filho amado, nele eu me comprazo, em quem me comprazo, Deus está dizendo: nele eu tenho alegria, nele eu me agrado, ele faz a minha vontade. Sim, Deus estava dizendo isso. Ele me alegra e faz o meu gosto. É como se Deus estivesse dizendo: olha, esse é o meu filho amado em quem me comprazo. Ou seja, nele eu sinto prazer. Ele preenche o desejo que eu tenho o desejo que eu tenho de ser consumado no homem, de ver no homem, de me agradar no homem, e não consigo encontrar, eu encontro em Jesus. Era isso que Deus estava falando. Eu olho para o homem, procuro alguém que me agrade, alguém que faça a minha vontade, alguém que faça o meu gosto, alguém que me alegre, que me dê alegria, e eu não encontro. Mas esse é o meu filho em quem eu me comprazo. Irmão, deixa eu lhe dizer uma coisa. Se você procurar de Gênesis a Apocalipse, você vai ver que Deus amou todos os profetas, Deus amou Davi, Deus amou os homens que serviram a Ele,
Deus chamou Abraão de amigo. Deus disse que Davi era um homem segundo o seu coração. Mas o único homem que Deus disse: esse me alegra, esse me dá alegria, foi Jesus. Não há um outro registro na Bíblia em que Deus tenha dito isso de alguém. Eu me comprazo neste. Eu me comprazo neste homem. Eu sinto alegria neste homem. Ele me satisfaz. Eu sinto prazer nele. Não há outro homem que Deus tenha dito isso. Apenas Jesus. Somente Jesus. É como se Deus estivesse olhando para a terra, para toda a criação, para tudo que Ele fez, para tudo que Ele criou, e não encontrasse prazer e alegria em absolutamente nada, a não ser em Jesus. É como se Deus, irmão, uma determinada hora do dia, ou da tarde, ou da noite, Ele saísse, levantasse do seu trono e começasse a olhar para a terra à procura de alguém que lhe trouxesse alegria, à procura de alguém que lhe trouxesse prazer, que lhe trouxesse gozo em seu coração. É como se Deus estivesse procurando na terra e nunca encontrasse. É como se Deus estivesse procurando na terra alguém que ele sentisse essa alegria, esse gozo, e nunca encontrasse. E ele encontrou em Jesus. Jesus satisfez essa vontade de Deus. Jesus satisfez esse desejo do Pai. O Pai, enfim, olhou para a terra, porque antes, no livro dos profetas do Salmo, ele diz que Deus olhava para os filhos dos homens para ver se havia alguém que buscasse, que entendesse, e haviam todos se extraviados, todos a uma se fizeram inúteis. E agora Deus, na terra, Deus tem um motivo de alegria. Deus olha para a terra e vê os fariseus vivendo uma religiosidade hipócrita. Deus olha para a terra e vê os fariseus colocando as suas tradições acima da doutrina bíblica. Deus olha para a terra e vê os líderes judeus religiosos colocando os seus dogmas, os seus costumes e tradições que aprenderam de homens acima da palavra dele. Deus olha para a terra e vê a terra corrompida em pecado, em prostituição, em adultério. Deus olha para a terra e vê sangue sendo derramado. Deus olha para a terra e vê homens corruptos, homens mentirosos, prostitutos, idólatras, avarentos. Deus olha para a religião e vê a religião caída. Deus olha para a religião e vê a religião afundada, submergida, naufragada nas falsas doutrinas, nos falsos ensinamentos. E Deus não consegue sentir prazer nisso. Deus não consegue sentir alegria nisso. Deus anda à procura de alguém que lhe traga alegria. E ele procurou e não encontrou. Mas quando Jesus veio à terra, Deus olhou para ele e disse: eu me comprazo nele, ele me traz alegria. Deus está procurando pessoas que se entreguem a Ele totalmente, sem temer, sem medo, porque Deus cuida daqueles que se entregam a Ele de corpo, alma e espírito. Não tenha medo, ó pequeno rebanho, de se entregar a Deus totalmente. Não tenha medo de renunciar o que quer que Deus lhe peça para você renunciar. Não tenha medo de abrir mão o que quer que Deus peça para você abrir mão. Não tenha medo, faça. Jesus disse: aqui estou para fazer a tua vontade. Jesus tinha fome, tinha anseio de fazer a vontade de Deus. Jesus dormia, irmão, e amanhecia, anoitecia com vontade de fazer a vontade de Deus. Quantas vezes Jesus passou de expulsando o demônio, curando o enfermo, pregando o evangelho, andando de cidade em cidade, e de madrugada ele ia fazer o quê? Orar. Como é que alguém podia aguentar assim, irmão, se não fosse o anseio, o desejo de servir a Deus?
O profeta Isaías no capítulo 26 ele diz: de madrugada a minha alma te desejou, e eu te busquei de madrugada, porque eu te desejei, não apenas para cumprir, irmão, um ritual religioso, mas o desejo, a sede, a fome de buscar a Deus. O salmista diz assim: assim como a corça anseia pelas águas, assim a minha alma tem sede de Deus. Jesus tinha fome de Deus. João capítulo 4, abra aí, nós temos que aprender. Jesus disse: eu aqui estou para fazer a tua vontade. Entenda, quando Deus falar contigo, diga para ele assim: eis aqui estou, Senhor, para fazer a tua vontade. Meio-dia, Jesus parou junto à fonte de Jacó, lá em Sicar, na cidade chamada Sicar. Estava com fome, estava com sede. Os discípulos foram ao centro da cidade comprar comida. Enquanto isso, Jesus pregou o evangelho para uma mulher samaritana. E os discípulos chegaram com a comida. E quando os discípulos chegaram com a comida, disseram no verso 31 de João 4, seu discípulo rogaram e disseram: Rabi, come. E Jesus disse no verso 34: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Amém, igreja? Quando os discípulos disseram: Jesus, é hora do almoço. Jesus, o nosso organismo está pedindo comida. Jesus, a nossa barriga, o nosso estômago está roncando. As nossas tripas estão para dar um nó de fome. Jesus, o nosso corpo está desfalecendo. Nós precisamos comer. Jesus, a nossa célula precisa de nutrientes, de vitaminas, de sais minerais. A nossa célula precisa se fortalecer. Jesus, nós estamos com fome. E Jesus disse: a minha comida é fazer a vontade de Deus. Que Jesus dizia isso: o meu anseio, a minha vontade, a necessidade que o meu corpo sente, a necessidade que a minha célula, as minhas moléculas, a vitamina que o meu corpo precisa é fazer a vontade de Deus. Era isso que Jesus estava dizendo. Era isso que Jesus estava dizendo, irmão. Os discípulos disseram: Jesus, come. Jesus disse: filho, a minha célula estão precisando de fazer a vontade de Deus. Meu intestino agoniza, filhos, o meu estômago agoniza, as minhas entranhas agonizam, mas de fazer a vontade de Deus, essa é a minha fome que eu tenho. Era isso que Jesus estava dizendo. E o que é que nós temos que aprender aqui para nós ser agradáveis a Deus, irmãos? Nós temos que aprender o quê? Nós temos que ter fome de servir a Deus. Chegou a hora do culto. Meu Deus, hoje é culto. Oh, meu Pai, obrigado. 1h da tarde ele já está lá ansioso. Oh, glória, Pai, hoje tem culto. Deixa eu preparar as coisas aqui, Senhor. Ah, meu Deus, aleluia, obrigado. Hoje tem culto, eu vou ouvir tua palavra, eu vou cantar louvores junto com a congregação, eu vou louvar o teu nome, Pai, obrigado, porque hoje tem culto. Não, poxa vida, hoje é dia de culto. Olha lá. Não é isso que Deus está procurando. Ritos religiosos, uma vida religiosa seca, vazia. Não é isso, não agrada a Deus. Não. Atitudes externas apenas, obras apenas, não agradam a Deus. O que agrada a Deus, o que nos torna agradáveis a Deus, que nos faz ser agradáveis a Deus, alegrar a Deus, fazer Deus sentir prazer em nós, é quando nós fazemos a sua vontade, porque temos sede e fome de servir a Ele. Amém? Você entende isso, irmão? Amém? Jesus disse: a minha obra, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Pastor, então Jesus não comia? Não, é lógico que Jesus comia. Claro que Jesus comia. Eu vou sair só um pouquinho da mensagem, só para explicar para vocês o que é que Jesus estava dizendo aqui, ensinando aqui. Observe que no versículo 35 seguinte, Jesus disse assim: olha, vocês não dizem que tem 4 meses ainda para colheita? Eu digo que a colheita já chegou. Levante os olhos, os campos já estão brancos, e o que colhe recebe galardão e ajunta fruto para a vida eterna, para quem assim o
o que semeia e o que que colhe, todos se alegram. Sim. O que Jesus estava querendo dizer para o discípulo dele ali? Era um ensinamento. Jesus disse: ó, é tempo de colheita, vocês têm que trabalhar, vocês têm que fazer a obra, a colheita é de vocês, é vocês quem vão colher. Verso 38 ele diz: porque eu vos enviei a ceifar onde vocês não trabalharam, onde outros trabalharam, e vocês entraram no trabalho deles. Jesus estava dando ali uma lição para os seus discípulos. Olha, Jesus estava ensinando os discípulos dele a fazer a obra. Jesus estava dizendo que o homem, para fazer a obra de Deus, tem que ter fome. É tempo de colheita, sim. E vocês não podem estar perdendo tempo com coisas materiais. Vocês têm que ter fome de Deus para trabalhar para Ele. Vou dizer uma coisa, irmão: se não houver fome de Deus em você, você não vai ler a Bíblia. Você leu a Bíblia hoje? Hoje é aqui, sexta-feira. Nós hoje passamos segunda, terça, quarta, quinta, 5 dias úteis da semana. Você leu a Bíblia essa semana? Não, por quê? Porque você não tem fome de Deus. Você orou bem essa semana? Quantas horas você orou segunda? Quantas horas você orou na terça? Quantas horas você orou na quarta? Quantas horas você orou hoje? Por que você não orou? Porque você não tem fome de Deus. E nós precisamos ter essa fome. Amém, pessoal? Irmão, nós viemos aqui para aprender. E se nós viemos para aprender, nós temos que estar sujeito a ouvir o que Deus tem para nos falar. Eu disse a vocês, não é um livro de história, é a mensagem de Deus, é a palavra de Deus para nós, e nós precisamos ouvi-la. Outra coisa, no Salmo 40, peça a Deus: Deus Pai, me dá fome de fazer a tua obra, me dá fome de fazer a tua vontade. Jesus tinha fome de fazer a vontade de Deus, era o desejo dele, era o anseio dele, era fazer a vontade de Deus. Só para terminar essa parte aqui bem, de uma forma mais consistente, você já sentiu fome na hora do almoço? Você costuma almoçar que hora? Meio-dia, 1 da tarde, 2 da tarde? Passou do horário? Você estava lá doido para comer, com a fome daquelas? Era isso que Jesus estava sentindo. Era isso que Jesus disse que sentia pela obra de Deus. Nunca sentiu fome não, irmão? Não estou falando passar fome, eu estou dizendo sentir fome. Passar fome é quando você tem vontade de comer e não tem a comida. Sentir fome, chegou a hora de comer, eu quero comer. De repente você não está em casa, está em algum lugar e não dá para comer naquela hora, e a fome está lá apertando. Eu acho que todos aqui já passaram. Foi isso que Jesus sentiu pela obra de Deus. Jesus estava exprimindo, irmão, explicando algo profundo para nós. Era isso que ele sentia pela obra de Deus. A fome que você sente de comer o seu almoço, a sua comida, era aquela fome que Jesus sentia para fazer a vontade de Deus. Nós temos que ter isso, irmão. Nós temos que pedir isso a Deus: Senhor, eu quero ter fome de te servir, de fazer a tua vontade. O Salmo 40, versículo 6. Salmo 40, verso 6. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Verso 6. Sacrifícios e ofertas não quiseste, os meus ouvidos abristes. Holocaustos e expiação pelo pecado não reclamaste. Ou seja, não foi isso que Deus exigiu. Então eu disse, verso 7: eis aqui eu venho, no rolo do livro está escrito de mim. Você está lembrado que Jesus falou essa palavra? Porque essa palavra se refere a Ele. Verso 8: deleito-me, ou seja, eu me alegro, eu sinto prazer, eu sinto gozo, eu sinto alegria. Em quê? Em fazer a tua vontade, ó meu Deus. Sim, a tua lei está no meu coração. Aleluia. O salmista, Jesus está dizendo, mas essa palavra se refere ao Messias. O Messias está dizendo, Jesus está dizendo: eu me deleito em fazer a tua vontade, ó meu Deus. Jesus está dizendo: eu me alegro, eu sinto prazer, eu me sinto realizado, completo, eu me sinto que
não faltasse mais nada para mim, quando eu faço a tua vontade. É isso que Jesus está dizendo. Deixa eu perguntar uma coisa para você, irmão. Você já fez algo para Deus? Obviamente você já fez. Seja sincero. Quando você fez algo para Deus, você entendeu que Deus estava lhe mandando fazer algo, seja lá o que tenha sido, algo pequeno, simples ou algo maior, não importa. Você entendeu que Deus estava te mandando fazer aquilo e você fez. Como você se sentiu? Alegre? Amém? Satisfeito? Não sentiu não? Sentiu, eu sei que você sentiu. Deus um dia mandou você fazer algo, você foi lá e fez até um esforço para fazer aquilo que Deus mandou e fez. E quando você fez, você sentiu que alegria, você sentiu prazer, você sentiu gozo na alma, você sentiu-se realizado, você sentiu-se completo, como se nada mais importasse. Você se sentiu feliz por ter feito a vontade de Deus. Não é tão bom? É isso que Jesus está dizendo. Eu me alegro, eu sinto prazer em fazer a tua vontade, ó Deus. E por que parar, irmão? Por que parar de se alegrar em fazer a vontade de Deus? Por que parar? Por que parar de fazer a vontade de Deus com alegria? Por quê? Porque você parou, porque você estacionou, porque você emperrou, porque você parou, irmão. Não é tão bom, tão prazeroso, tão maravilhoso, tão glorioso fazer a vontade de Deus? Então levanta, continua. Deus continua se alegrando, porque nós estamos vendo aqui que Deus só se alegra quando alguém faz a sua vontade. E você não fez porque Deus lhe prometeu algo, não. Você fez porque Deus mandou e fez com alegria. Não foi para receber nada em troca. É isso que Jesus está dizendo. Eu me deleito em fazer a tua vontade, ó Deus. Irmão, nós precisamos sentir prazer em fazer a vontade de Deus. Amém? Nisso Deus vai dizer: nele eu me comprazo. Salmo 147, verso 11. 147, versículo 11. Comprazer-se é agradar, alegrar a Deus, agradar a Deus de verdade, não só com atitudes. Eu vou procurar a palavra certa para poder eu conseguir falar. Salmo 147, verso 11. Não apenas de uma forma corpórea, não apenas com a nossa parte externa do corpo. Nós temos que sentir prazer na alma, no espírito, no coração, em fazer a vontade de Deus. Salmo 147, verso 11. O Senhor se agrada dos que o temem e dos que esperam na sua misericórdia. Deus tem prazer naquele que o teme. O homem só vai conseguir obedecer a Deus se ele o temer. Se o homem não temer a Deus, se você não temer a Deus, você não vai obedecer a Ele com a alma alegre. Você não vai sentir fome, prazer em fazer a vontade dele. Você precisa temer a Ele. É isso que Deus está procurando em nós. Amém, pessoal? Você quer que Deus olhe para ti e diga: neste eu me comprazo. Então nós temos que seguir esses princípios. Qual o princípio? Da obediência incondicional e do temor e da confiança. A confiança plena. Foi o que Deus falou para Saul. Todo mundo conhece, mas vamos ler 1 Samuel 15. Olha o que Deus falou para Saul por meio de Samuel. Olha o que Deus quer do homem, para que Deus venha se comprazer nesse homem, para que Deus venha se agradar, se alegrar, sentir prazer nesse homem. 1 Samuel 15, verso 22 e 23. Porém Samuel disse a Saul, 1 Samuel 15, 22 e 23:
1 Samuel 15, 22 e 23, diz assim: porém Samuel disse para Saul: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifício, como em que se obedeça a sua palavra? O que é isso? Deus tinha dado uma ordem a Saul, e Saul cumpriu a ordem, é verdade. Mas Saul resolveu trazer o melhor do gado e das ovelhas, e Deus tinha dito: mate gado e ovelha, mate tudo. E Saul disse: não, vamos levar isso aqui para sacrificar para Deus, que é coisa muito boa. Aí trouxeram para sacrificar para Deus. Quando chegou lá, Deus achou ruim, Deus não gostou, porque o Saul disse: mas nós trouxemos para sacrificar para Deus. E Samuel disse: será que Deus tem mais vontade será que Deus se agrada mais em sacrifício e oferta do que em que se obedeça a sua palavra? O que é que você acha? Deus se agrada mais na obediência do que no sacrifício. Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender é melhor do que a gordura dos carneiros. Porque a rebelião, que é a desobediência, é como um pecado de feitiçaria, e o porfiar, que é a teimosia, é como iniquidade e idolatria. Porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, Ele também te rejeitou a ti, para que não seja rei. Está vendo isso aí, irmão? É isso que Deus quer. A obediência com temor está acima de qualquer sacrifício. Amém? Deus se agrada em quem lhe teme, em quem lhe obedece. Deus sente prazer nessa pessoa, na pessoa que teme a Deus de todo o seu coração, na pessoa que obedece a Deus, não apenas um obreiro, não apenas que faz a obra à força, na marra, uma ovelha, não apenas que faz a obra na marra, não, mas alguém que serve a Deus de coração, que obedece a Deus de coração. Quero dizer uma coisa para vocês, irmão: se as suas ofertas, esmolas, sacrifícios, orações, jejuns, religiosidade, boas obras não estão sendo feitas por obediência e temor a Deus, então não passam de meros dogmas humanos. Se todas as esmolas, jejum, oração, dízimo, oferta, sacrifício, boas obras que você está fazendo não está sendo feito por obediência e temor a Deus, não passa de cumprimento de dogma, só isso. Deus não está recebendo. Se as tuas práticas piedosas são feitas sem obediência e sem temor a Deus, então estão sendo feitas apenas para satisfazer o teu ego vaidoso e para tocar trombeta para ti, nada mais. Você está entendendo isso aí? Se todas as suas, dízimo, oferta, sacrifício, jejum, oração, boas obras, esmola, estão sendo feitos sem obediência e sem temor a Deus, estão sendo feitos apenas para satisfazer o teu ego, para você se sentir bem, para você tocar trombeta e nada mais. Está dando oferta só para tocar trombeta, não é porque ama a Deus e quer obedecer a Deus. Está dando dízimo só para ver se vai ser o queridinho do pastor. Está dando dízimo mal da igreja para ver se vai ser o queridinho do pastor. Não é para agradar a Deus, não é porque ama a Deus. Está dando esmola, sacrifício, não é porque ama a Deus, não é para agradar a Deus, não é por temor a Deus, é para se amostrar, é para se exibir, é para depois sair dizendo: eu fiz isso, eu fiz aquilo. Não é esse tipo de coisa que Deus está procurando em nós. Não é esse tipo de fé, de cristianismo que Deus está procurando em nós, irmão. Não são esse tipo de pessoas que Deus está procurando para servir a Ele, que lhes sejam agradáveis. Eu quero lhe dizer, a religião está cheia de gente assim, cheia de gente assim. Essa igreja, embora eu não sei quem é, tem pessoas assim, tem pessoas dessa maneira, dessa forma, que fazem não é por amor, não é por amor a Deus, por temor a Deus, pela alegria de servir a Deus, pelo prazer de servir a Deus, pela fome que tem de honrar a Deus. Faz para ser visto pelos irmãos, faz para ser elogiado pelo pastor, faz para ser elogiado pelos outros obreiros.
não está fazendo por uma expressão voluntária de um amor, de uma obediência incondicional, então não está servindo, meu irmão, não está servindo. Pastor, então o que é que eu faço? Eu paro de fazer? Não, faça, porém faça com temor, por obediência, por amor a Deus, não para ser visto pelos homens, mas faça porque ama a Deus de verdade. Não busque tocar trombeta diante de si, não busque elogio de homens, apenas faça, sirva a Deus e pronto, e deixa Deus olhar para ti, só isso. Porque se a sua vida, se as suas esmolas, os seus jejuns, as suas orações, as suas ofertas, os seus sacrifícios forem feitos por obediência e temor, eles serão aceitos por Deus, eles serão recebidos por Deus. Não importa o tamanho, o que vai importar é o quê? O amor de obedecer a Deus no coração. Lembra da viúva pobre? Todo mundo vinha na frente colocando grandes quantias. Jesus olhado sentando, não se comoveu em nenhum momento, viu que era apenas atitude religiosa. Quando a viúvinha veio, irmão, sem auxílio do governo, sem cesta do governo, sem Bolsa Família, Bolsa Escola, sem nada disso, chegou lá com 2 moedinhas, o que tinha, dinheiro da janta. Não, vou dar para ajudar a obra de Deus. Eu lhe pergunto, irmão, no que aquilo ajudou a obra de Deus? Em nada. No que aquelas 2 moedinhas, irmão, ajudou a obra do Senhor? Em nada. Não aumentou nada o tesouro da casa de Deus. Mas Jesus se levantou e disse: essa mulher, Deus mais do que todo. O que é isso? Deus recebeu a oferta dela, Deus se agradou na oferta dela. Porque o que não importa, irmão, não é o volume, não é a quantidade, você está entendendo? Não é isso. O que aquela mulher deu, irmão, equivale a 60 centavos de hoje. Equivale a 60 centavos de hoje. Mas foi a única oferta que Deus se agradou, que Deus se alegrou. Por quê? Porque não foi feita apenas para cumprir um rito religioso, nem foi feito para trocar trombeta. Foi feito por amor a Deus, com alegria de servir. Foi isso. Então, se nossas orações não tiver o mesmo sentido, não vão ser recebidas. Se os nossos jejuns não tiverem o mesmo sentido de temor e obediência, não vão ser aceitos. Não vão. O povo no tempo de Isaías estava fazendo muito jejum, mas Deus não estava recebendo. O céu estava de bronze, Deus não recebia nada. Se nossas esmolas, se nossas boas obras não tiverem esse mesmo princípio, não serão aceitos. Tudo que formos fazer para o nosso Deus é preciso ser feito com temor, com obediência incondicional e com o amor de servi-lo. É isso. Nós precisamos temer ao Senhor, irmão. Nós precisamos lhe ser agradáveis em tudo. Guarda isso no teu coração. Pastor, eu quero sair daqui essa noite, eu quero que essa palavra produza fruto na minha vida. Eu estou vivendo realmente um cristianismo displicente. Eu mal me preocupei hoje, no dia de hoje, na tarde de hoje, se Deus estava se agradando de mim ou não. Só que agora você percebeu que não é apenas o sacrifício vazio. O sacrifício vazio em si não tem poder ou efeito algum diante de Deus. Tudo que for feito é preciso ser feito com amor, o desejo de obedecer, a fome de servir a Deus, a alegria, o prazer, o gozo de servir ao Senhor. O que nós precisamos, irmão, é de nos arrepender. Nós temos que falar muito de arrependimento esses dias. Pregamos na igreja domingo atrasado, pregamos na rádio sábado atrasado, pregamos no Metrópole ontem, falamos de arrependimento. Há uma necessidade. O que nós precisamos, o que você precisa, o que eu preciso é de nos arrepender. Ao ouvir uma palavra como essa, meu irmão, nós podemos sair daqui hoje envergonhados e sentindo a necessidade. Meu Deus, eu tenho que me arrepender e mudar a minha forma do meu cristianismo. Que nós precisamos, irmão, é de santidade. Arrependimento, santidade, obediência, temor. É isso que nós precisamos. É isso que você precisa para que Deus se agrade em ti. Agora,
Será que hoje vai ser só mais uma mensagem que entrou no ouvido e saiu no outro? Será que você não vai sair com temor a Deus? Será que você não tem um interesse, nem que seja mínimo no seu coração, de agradar a Deus, de ser agradável a Deus, de obedecendo, servindo, amando? Será que você não tem prazer, o desejo de que Deus olhe para ti e diga: eu me comprazo nele? Será que hoje, essa noite, Deus poderia olhar aqui para essa congregação de pessoas e encontrar aqui em nosso meio, depois dessa palavra, pelo menos uma única pessoa aqui entre nós, em que Deus poderia olhar a partir de agora, depois dessa palavra: este é o meu servo amado, nele eu me comprazo? Será? Será que depois dessa pregação, domingo, quando você vier para o culto, domingo, quando você chegar aqui, será que amanhã, sábado, domingo, de manhã e à tarde, antes do culto, será que Deus vai estar olhando para ti dizendo: eu me agrado nele, eu me agrado nela, eu me comprazo nele, eu me comprazo nela? Eu entendo, irmão, e vejo nessa palavra que Deus está nos dando mais uma oportunidade. Cristo está às portas, igreja. As trombetas estão sendo tocadas. Em breve Cristo voltará para levar os que estão preparados. Não é para levar todos. Mateus 25, as 10 virgens, fala do arrebatamento. Ele diz que Cristo vai levar os que estão preparados. E essa palavra, ela tem essa intenção de nos preparar para essa hora, para que quando Cristo vier, ao tocar a 7ª trombeta, que nós formos, os mortos ressuscitarem, nós formos arrebatados, tendo um corpo transformado. É preciso que nós estejamos preparados. E essa palavra, ela quer nos ajudar para isso, ela quer nos dar força para isso. Que Deus lhe ajude, que Deus lhe dê força, que Deus lhe dê temor em seu coração, para que você possa guardar o que você ouviu aqui hoje e procurar ser um crente que realmente, em quem Deus se compraz, em quem Deus se alegra, em que Deus se agrada, em que Deus sente alegria. Como pastor, seguindo o exemplo de Cristo, o único homem que Deus disse: eu me comprazo nele, obedecendo, amando, servindo, tendo fome de Deus, lendo a Bíblia não apenas porque tem que ler, mas porque ama ler a palavra, orando não apenas porque tem que orar, mas orando porque ama ter comunhão com Deus, vindo aos cultos não apenas porque tem que cumprir um rito religioso, mas porque ama vir ao templo, aprender a palavra de Deus e cultuar a Deus junto com a igreja, servindo a Deus, fazendo sim as suas boas obras, caridades, esmolas, os seus jejuns, ajudando os pobres necessitados, mas fazendo tudo com amor, com obediência e temor a Deus. Então você será agradável a Deus e alegrará o coração de Deus. Essa é a igreja que Deus procura, e que Deus possa encontrá-la em nós, em nome de Jesus. Vamos ficar de pé.